Jesus e a humildade. Capítulo 11 de Mateus, versículos 25 a 30. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Prezados ouvintes, entre os ensinos de Jesus registrados nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, certamente os que se referem à humildade têm nele um exemplo incomparável. Diz o texto bíblico que, sendo Deus, fez-se homem, sujeitando-se às tentações, ao sofrimento, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. É o apóstolo Paulo que se refere a Jesus na sua carta aos Filipenses, no capítulo 12, versículo 8. Já o mesmo apóstolo Paulo declara: sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. E diz ainda o mesmo apóstolo Paulo que ele se humilhou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e nessa condição, nessa forma de homem, foi até a morte, e a morte de cruz. Então, podemos dizer que Jesus ensinou sobre a humildade e viveu uma vida humilde. E no texto que nós temos lido, diz o texto no versículo 25, que Jesus, elevando sua voz aos céus, ele disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Estas coisas a que se referia Jesus eram as profundas verdades, a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado pelo próprio Jesus Cristo. São as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. De modo que, desde o nascimento de Jesus na manjedoura até a sublimidade de sua morte, nada foi revelado aos grandes daqueles tempos. Da mesma forma, hoje, as verdades do Evangelho estão ocultas àqueles que se consideram grandes, sábios e entendidos. O apóstolo Paulo chama a nossa atenção no capítulo 1 da sua carta aos Coríntios, dizendo: Vede a vossa vocação, que não são muitos os sábios, os entendidos, mas Deus revelou as coisas ocultas aos seus pequeninos, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então, no momento em que Jesus agradecia ao Pai por haver ocultado as verdades dos céus aos sábios e instruídos, ele se alegrava por haver Deus as revelado aos pequeninos. Sem dúvida, naquele contexto, ele se referia aos humildes, que se sentiam pequeninos diante de Deus. Os evangelhos comprovam esse fato.
mostrando que havia muitas virgens em Israel, mas só Maria recebeu o anúncio da encarnação de Jesus, que ela seria a mãe do Salvador. Havia muitos rapazes em Israel, mas só José foi escolhido para ouvir sobre a vinda do Emanuel, que significa Deus conosco. Havia muitos pastores em Belém, mas somente alguns poucos tiveram a visão dos anjos anunciando o sublime evento do nascimento de Jesus. Eles eram pequeninos. Agora também só os humildes, sejam eles pobres ou ricos, sábios ou ignorantes, só a eles, os que temem a Deus, o Evangelho é revelado pelo Espírito Santo. E meu prezado ouvinte, você pode ser rico, financeiramente falando, como também você pode ser pobre, mas de modo geral, lemos aqui no versículo 28 que Jesus fez um convite: vinde a mim todos. E quero dizer que o convite de Jesus aos homens não exclui ninguém, pois é feito a todos: vinde a mim todos, todos os que estáis cansados e oprimidos, ou seja, pessoas que reconhecem ser pecadores, pessoas que às vezes têm sofrido injustiças, são oprimidos sob o fardo do pecado que lhes é imposto pelo diabo. Infelizmente, a maioria das pessoas encontra-se assim. Jesus, então, diz a palavra em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, e da mesma maneira podemos dizer que Jesus amou o mundo de uma maneira tão grande, disse ele: ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E ele não deu a vida apenas pelos seus amigos, mas deu por toda a humanidade. Ele mandou pregar o Evangelho não só a uma classe de pessoas, mas por todo o mundo. É o que nos diz Marcos 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Podemos dizer que o Evangelho, no plano de Deus, é globalizado. Aliás, pode-se observar que os homens estão muito atrasados, só agora falam de globalização. A globalização de Deus já foi prevista antes mesmo da criação do mundo. Ainda assim, mesmo sendo um convite a todos, só tem condições de se beneficiar dele os que são pequeninos e pobres, e aqueles que, na linguagem de Jesus, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nós dizemos então que humilde de espírito é uma pessoa que tem sentimento de limitação própria, se julga incapaz e recorre a Deus para suprir suas necessidades. Há muitos cansados do pecado, mas não têm condições de atender o convite de Jesus, pelo fato de se considerarem grandes perante Deus. E nós queremos dizer que há um paradoxo nesse particular: há ricos humildes e há pobres orgulhosos. Os ricos humildes tornam-se pequeninos e têm acesso às coisas reveladas por Deus. Já os pobres orgulhosos, mesmo pobres, tornam-se adiante de si mesmos como grandes e se afastam do Evangelho.
Então, repetindo, o convite de Jesus tem uma finalidade, para alívio. Jesus convidou a todos os cansados e oprimidos, prometendo-lhes alívio para as suas vidas. Ele disse em João, capítulo 8, versículo 34, aquele que serve ao pecado é servo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O cansaço e a opressão do pecado têm efeito terrível sobre as pessoas, a ponto de levar muitas à depressão, à angústia profunda e até ao suicídio. Os que se embriagam, os que usam drogas, os que se prostituem, os homossexuais um dia acabam cansando. Muitos, porém, não têm forças para romper os grilhões do pecado. E repetimos então as palavras de Jesus: se permanecerdes em mim e nas minhas palavras, realmente sereis livres. Mas é difícil. Pessoas há que não têm forças para romper os agrilhões do pecado. Falta-lhes a força da humildade para receberem o alívio prometido pelo Senhor Jesus. Vinde a mim todos, cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Quantas pessoas em nossos dias que enchem as salas dos psiquiatras, dos psicólogos, clínicas de repouso, buscando yoga para safar-se de uma situação de infelicidade interior, buscando alívio para os males espirituais, emocionais, e às vezes pagando caro por tratamentos demorados, e muitas vezes sem sucesso. Quantos gostariam que fosse anunciada a descoberta de assim um tipo de comprimido, uma pílula que tomada propiciasse alívio para a alma? Mas quero dizer, meu prezado ouvinte, que a paz não vem em comprimidos. Só Jesus, em Isaías capítulo 9, versículo 6, é chamado o príncipe da paz, que pode conceder a paz e o alívio aos corações. Por isso é necessário que as pessoas atendam ao convite de Jesus, e só podem fazê-lo os pequeninos, os humildes, a quem Jesus se referiu, dando graças a Deus, graças porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. E Jesus fala que ele porá um jugo sobre a pessoa que atende o seu convite. Tomai sobre vós o meu jugo. O que seria um jugo? A palavra jugo designa um antigo instrumento de trabalho que se colocava sobre uma junta de bois para que os bois trabalhassem juntos. E essa palavra jugo é equivalente à canga, representada por uma madeira curva que se punha sobre o pescoço do boi para mantê-lo preso ao carro, ao arado. Também significa figuradamente, expressão, sujeição. E Jesus declara: tomai sobre vós o meu jugo. Então esta palavra dá ideia de algum tipo de peso, de instrumento, de opressão. E o jugo de Jesus, no entanto, é diferente. Disse ele que não é pesado, não é opressor. O meu jugo é suave, meu fardo é leve. Contudo, uma pessoa só pode aceitar o jugo de Jesus se for humilde, após ter passado pelo teste da renúncia e de ter tomado a cruz
de cada dia. Quem procurar ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas quem a perder por amor de mim e do Evangelho, a ganhará. Então, os pobres ou os humildes de espírito aceitam o convite de Jesus para tomar sobre si o seu jugo, que são os encargos decorrentes da nossa lealdade ao Senhor Jesus Cristo. E você, meu prezado ouvinte, não quer aceitar esse convite de Jesus? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Jesus é o único que pode dar esse alívio, descanso. Ele é o único com quem nós podemos realmente aprender. E você, então, está agora convidado para aprender de Jesus, que se mostrou manso e humilde de coração. Diz a Bíblia que quase no final da sua vida ministerial, para surpresa dos discípulos, Jesus, assumindo a posição de um escravo, tomou uma bacia com água e pôs-se a lavar os pés dos discípulos. Está no livro de João, capítulo 13, versículo 5. Nenhum rabi, nenhum mestre antes fizera aquilo. E Jesus, no término de lavar os pés dos seus discípulos, ele indagou: entendeste o que eu vos tenho feito? E acrescentou: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. E lhes disse que deveriam seguir o seu exemplo de humildade. Então aí está o ensino de Jesus para nós e o seu convite de grande importância para que encontremos este alívio, este descanso para as nossas almas, que é tão importante viver em paz com Deus. Prezado ouvinte, embora o convite de Jesus tenha sido feito para mais de quase 2000 anos, ele continua atual. Você pode aceitar, vir a Jesus, se estiver cansado e oprimido, e saiba que Jesus aliviará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E disse mais: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Venha Jesus para descanso e salvação da sua alma. Amém.